Convido você a abrir a sua Bíblia no livro do Apocalipse, no capítulo número 20, e nós vamos ler os 4 últimos versículos, os 5 últimos versículos, do versículo 11 até o versículo 15, do livro de Apocalipse, capítulo 20. A palavra do Senhor diz assim para nós: vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar, os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Amém. Senhor Jesus, Tua palavra diante de nós, meu Deus, essa oportunidade que temos, mais uma vez nesse dia, de ouvir a Tua voz, receber do Senhor uma palavra de instrução, de direção, que abra mentes, corações, verdades, que libertem, Pai, de todo engano, aquele que está ouvindo a Tua palavra nesse momento. Fala ao nosso coração, Pai. Usa a minha vida como instrumento do Senhor. Dá-me a unção do Teu Espírito, me capacita a ministrar a Tua palavra, de maneira que ela rompa barreiras, seja entendida e transforme vidas daqueles que a estão ouvindo. É o que eu te peço em oração com todos que agora oram junto comigo, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Amados, aqui nós temos um texto no livro de Apocalipse, já no seu final, que fala do juízo de Deus. Esse é o tema desse finalzinho. Algumas Bíblias até trazem aqui um subtítulo: o juízo de Deus. E aqui é descrito no livro de Apocalipse como é esse juízo. Nós não gostamos muito deste assunto, não é? Ele não é um assunto muito agradável, falar do juízo de Deus, falar do tempo do fim. Nós gostamos muito de comemorar, de alegrar, de celebrar, como falamos hoje pela manhã, sobre felicidade, não é? Como ser feliz diante dos propósitos de Deus. Nós gostamos, nós queremos isso. Mas a vida não é só de alegria. A gente comemora aniversários, né? A gente se alegra com mais um ano de vida que o Senhor nos dá, mas todos nós temos uma certeza, irmãos. É uma certeza que eu creio todas as pessoas têm, independente da sua fé, da sua religião. Nós um dia vamos morrer. Que não seja agora, amém? Que não seja essa semana, mas que seja no momento que Deus quiser. Mas uma certeza, de fato, é inegável: nenhum de nós da morte. E a Bíblia está aqui dizendo o que vai acontecer no final de todas as coisas, quando todas as coisas forem julgadas. E a gente passa por fases na vida em que nós não nos preocupamos muito com isso, né? Quando nós éramos pequenos, crianças, não tínhamos entendimento algum e tal, e assim era a nossa vida, e assim tinha que ser mesmo, né? Nenhuma criança deve se preocupar com essas coisas. Mas a gente vai crescendo, a gente vai conhecendo mais, a gente vai se desenvolvendo, fases da vida vão passando e as preocupações começam a chegar. O jovem, né, o adolescente já começa a pensar em namorar, já começa a desejar crescer logo. Eu disse aqui já algumas vezes que quando a gente é pequeno, a gente quer crescer, a gente quer que o tempo passe rápido, né? Eu quero chegar aos 18 anos, quero ser independente, quero ser livre, né? Quero responder pelos meus atos, e a gente quer que o tempo passe rápido. Agora, depois dessa fase, quando vai chegando à meia-idade, 30, 40, 50,
Aí a gente já começa a pensar no que fez da vida, se a gente aproveitou bem o tempo, se a gente está no caminho certo, e começa a vir uma certa preocupação com a tal da morte. Será que ela vai chegar? Será que não vai? Será que eu estou preparado para ela? Será que está perto, não está? Algumas pessoas até entram em grande crise por causa disso, né? Porque dá uma certa ansiedade, né? Será que é agora, não é? E aí começam problemas de uma série de efeitos colaterais, né? Crises de ansiedade, de problemas que a gente fica pensando, será que é a minha vez, né? Agora, quando dá uma dor no peito, você já diz infarte. De vez em quando era só um gásinho, né? Era só tomar um Luftal que estava tudo bem. Mas na hora você, já era. Pô, mas o coração não é aqui, é aqui. Ah, bom, então tá certo. Então a gente fica nessa neura, pensando, quando é que vai ser esse momento? Mas, queridos, o que a Bíblia diz, o que nós sabemos, mesmo sem a Bíblia dizer, é que ele vai chegar. Mais tarde possível é o que a gente deseja, né? Desde que a gente esteja vivendo a vida de uma maneira que ela vale a pena ser vivida. Mas uma coisa também é certa, todas as religiões falam da morte, todas elas mencionam a morte. Por quê? É uma certeza que une a todos, independente da religião da pessoa, ela sabe que vai morrer, e cada uma tenta explicar a morte da sua maneira. Muitas também tentam explicar a vida, qual o sentido da vida, não é? Por que eu existo, por que nós estamos aqui, e o que vai ser de nós quando a vida acabar? Então todas as religiões têm uma explicação sobre isso, e muitas delas bem diferentes do que aquilo que a Bíblia diz para nós. Então eu queria ver com você essa noite o que a Bíblia diz sobre isso. Não o que as outras religiões dizem, mas sim o que a palavra que nós consideramos de Deus tem a nos informar a respeito desse momento. A Bíblia, ela fala de morte, mas ela fala também de ressurreição dos mortos, e ela fala de juízo, como está escrito nesse texto que a gente leu aqui no início. Então, segundo a palavra de Deus, todos nós vamos morrer, mas um dia todos nós seremos ressuscitados, alguns para um destino, outros para outro, mas todos seremos analisados de acordo com um critério estabelecido por Deus e narrado aqui no texto que nós acabamos de ler. E aí eu preciso entender bem aquilo que nós lemos aqui a respeito dessa ressurreição de mortos para o julgamento final. Veja, nesse texto a gente encontra aqui, nos 5 versículos que lemos, não sei se você prestou bastante atenção, mas 2 livros são mencionados aqui. Veja só, está escrito assim: vi também, versículo 12, os mortos, os grandes, os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros no plural, vários mortos, também no plural, e vários livros são abertos aqui. Esses livros abertos, segundo o contexto da história, são os livros das obras das nossas vidas. Aquilo que fizemos durante a vida, como se estivessem sendo registrados num livro a nossa história de vida. Um registro de Deus a respeito da nossa vida. Está num livro, e como são vários mortos, existem vários livros com a narrativa das nossas obras. Mas aí ele diz, ainda outro livro, agora no singular, o livro da vida, com letra maiúscula aqui na Bíblia, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito aonde? Nos livros. Veja, os livros, em plural, são os livros das obras. E o julgamento final é a respeito dos livros das obras. Opa, mas o livro da vida, único, também foi aberto. E como é que então a gente entende esse livro, essa passagem?
vários livros abertos, exibindo as obras e somos julgados por causa destas obras. E aí a gente fica em pânico, porque se você registrasse em livro, você mesmo, tudo aquilo que você fez ao longo da sua vida, certamente você fez muitas coisas boas, mas certamente você fez muitas coisas impublicáveis, né? Coisas que você deseja esconder, coisas que você não gosta nem de lembrar, coisas que você não gostaria de ver escritas em livro algum, para serem lidas, muito menos na frente dos outros. Todos nós podemos enxergar isso ao longo da nossa vida. Coisas boas, sim, fizemos muitas, mas e as ruins? E as tenebrosas? E as impublicáveis? Também estão lá registradas. E aí o grande problema é: como serei julgado pelas obras, se a Bíblia diz que a salvação não é pelas obras, para que ninguém se glorie, que a salvação é pela fé? Então, como as obras servem de padrão para o julgamento? As obras exibem a justiça de Deus ao condenar o homem. Porque quando um livro traz a história da nossa vida, cheia de altos e baixos, as obras certamente nos condenam, porque as boas não são mais do que obrigação, mas as más são os erros do pecado que o homem comete contra Deus. E o pecado contra Deus tem um salário. A Bíblia diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, diante das obras, o homem chega à conclusão que ele está condenado. Se você, se eu, pudéssemos ler o livro da nossa vida, pudéssemos ler tudo o que fizemos, tanto visivelmente quanto em oculto, nós fôssemos o juiz imparcial da nossa própria história, nós nos condenaríamos se fôssemos realmente imparciais. Então a condenação é mérito para todos, todos merecem ser condenados. Quando os livros das obras são abertos, eles mostram apenas uma coisa: todos são condenados. E aí alguém também perguntaria: ora, mas Deus tão bom, lançaria eternamente no inferno, no lago de fogo, a sua criatura, aquele que ele formou, que fez, a sua criação, o homem, a maravilha da obra de Deus? Deus lançaria essa vida no inferno eternamente? Veja, irmãos, há um engano a respeito disso. O prazer de Deus não é a condenação. A Bíblia diz que o prazer de Deus é a salvação. Salvar é o prazer de Deus. Mas o homem a si mesmo se condena. É o próprio homem quem se condena ao não querer o perdão de Deus. No livro em que estão registradas as minhas obras, todas as ruins são suficientes para eu ser condenado. Mas Deus me ofereceu perdão através da morte de Jesus Cristo. Ele se oferece para morrer, receber o salário do pecado no meu lugar. Então, eu sou salvo pelo mérito de Jesus, que assume a culpa que era minha. Então, é assim que o homem é salvo. Deus oferece o perdão. Mas se eu não quero o perdão, se eu não acho que preciso de perdão, se eu olho para o meu livro das obras e acho que eu fiz um bom trabalho, eu estou desprezando o perdão de Deus em meu favor. Então eu digo, não é Deus que lança alguém no inferno, mas é a própria pessoa que caminha para ele. É a própria pessoa que estabelece o seu próprio juízo ao recusar o perdão de Deus. Ao recusar o perdão de Deus, o que lhe resta? Apenas as suas obras. E não há ninguém, a pessoa mais santa que você pode pensar que já viveu nesse mundo, que tem um livro das obras completamente puro, limpo e bonito. Os pecados estão ali. Os pecados visíveis, os invisíveis, os de fora para dentro e os de dentro para fora, estão todos ali relatados e são suficientes para a condenação de qualquer ser humano.
Então não é Deus que lança alguém no inferno, mas é a pessoa que estabelece o seu próprio juízo. E quando lemos na Bíblia um texto que todos conhecem, em João capítulo 3, eu quero agora ler com você o Evangelho segundo João, no capítulo 3, no verso 16 até o verso 21. Nós conhecemos muito o 16, que diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguídas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Veja como este texto nos dá um esclarecimento completo a respeito do dia do juízo e do papel de Jesus e do livro das obras e dos livros das obras e do livro da vida. O que a Bíblia está nos dizendo aqui é que o amor de Deus foi abrangente de tal maneira que foi extenso ao mundo inteiro, para que qualquer um que acreditasse em Jesus fosse salvo, não perecesse e tivesse a vida eterna. E a Bíblia afirma isso de maneira muito simples. Então a possibilidade de crer ou de não crer foi dada ao homem. A possibilidade de receber o presente de Deus, o unigênito Filho entregue em favor da humanidade, foi dada ao homem, mas também foi dada ao homem a liberdade para recusar. Não quero Jesus, eu me viro com as minhas próprias obras, eu me viro com minhas boas ações, e as más que estão lá registradas, como se livrar delas? As boas superarão as más? Esse é o grande problema. Então a Bíblia segue dizendo que essa convicção é a única possibilidade para que o homem seja salvo. A convicção de que Jesus foi entregue pelos nossos pecados. É por isso que a Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, eu quero ler contigo no capítulo 4, no versículo 11 e no versículo número 12, está escrito assim, Atos dos Apóstolos 4, 11 e 12. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Não há nenhum outro nome, nenhuma outra possibilidade para invocarmos, para requerermos algum tipo de direito, a não ser o nome de Jesus, para que sejamos salvos. Não dá para invocar as boas obras que eu fiz, porque as más me condenam. Mas Jesus eu posso invocá-lo e ser salvo, porque Ele assume no meu lugar a pena que seria minha. Então, de maneira simples, a Bíblia diz como pode ser a salvação do homem, e eu preciso entender a minha comunhão e a minha submissão ao senhorio de Jesus, recebê-lo como Senhor da minha vida e realmente crer nele, que Ele é capaz e suficiente de tirar de sobre mim a culpa pelos meus pecados e então escapar do julgamento. Porque, veja o que diz a Bíblia no verso 17 de João, capítulo número 3. E agora, irmãos, João capítulo 3, versículo número 17, voltando lá. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Veja, ele não veio, quando veio, para julgar. Ele veio para salvar.
Mas lá no final, no juízo que nós lemos em Apocalipse, nesse momento, a sua posição é de juiz. Quando veio, não veio para julgar, veio para salvar. Veio para trazer a oportunidade que está em vigor até o dia de hoje. Veio para dar a chance da salvação que está disponível até hoje. E não sabemos mais por quanto tempo, mas ainda está disponível. Mas um dia, diz a Bíblia, ele virá para julgar. E com relação ao julgamento, o verso 18 é o mais esclarecedor de todos. Porque diz assim: quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Aí alguém diria: ora pastor, mas como lá em Apocalipse nós lemos que todos os mortos comparecerão para o dia do juízo? Sim, é verdade. Mas o ato da justiça, do juízo naquele momento, não atingirá aqueles que creram nele. O que vai acontecer naquele dia em que os livros das obras serão abertos? Quando abrirem o livro das minhas obras, verão que eu mereço a condenação. Mas como eu criei em Jesus, ele levou a pena que era minha, então eu estou salvo. Mas quando for lido o livro daquele que não recebeu a Cristo como seu Senhor, ele não tem quem o defenda naquele momento. Por isso a Bíblia diz: filhinhos, não pequeis, todavia se pecardes, tendes advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Ele é o advogado que comparece ao julgamento. Então, o que está dizendo é que eu não serei propriamente julgado, porque não serão levadas em conta as minhas obras. Quando você é julgado, as obras, as evidências são analisadas para que seja emitido um juízo sobre você. Mas no caso do cristão que recebeu a Jesus como seu Senhor, ele não é julgado, ele comparece. As obras são vistas por todos, mas é exaltada a glória de Deus, porque apesar de eu ser o que fui, de ter feito o que fiz, eu criei no nome de Jesus e ele apagou os meus pecados e ele morreu por eles para que eu seja salvo. Mas diz a Bíblia que quem não crê também já está julgado, porque não creu. Ora, como assim? Estará lá no dia do juízo, suas obras serão mostradas, mas não tem quem o defenda, nem quem o substitua, então já está julgado. E qual é o julgamento? O único possível, a condenação. Não há possibilidade de absolvição no juízo para aquele que não recebeu a Jesus como seu Senhor, para aquele que não aceitou o perdão de Deus oferecido através de Jesus. Para este, é a própria Bíblia que diz: quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado. Por quê? Porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então já está julgado. Não há mais o que ser feito por essa vida. E aí continua o texto dizendo também, a partir, voltando lá em João 3, do versículo 19 até o 21, traz também uma observação importante. O julgamento é este: a luz veio ao mundo. Quem é a luz? Jesus. Ele disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Todo homem tem obras más. Quando eu reconheço que eu sou mau, eu preciso de um Salvador. Quando eu reconheço que eu tenho obras más, e por mais que me esforce para fazer obras boas, nunca compensarei as más que são próprias da minha natureza. Quando eu admito isto, eu sinto a necessidade. Mas o que a Bíblia diz é que muitos, mesmo amando estas obras ruins, quiseram e preferiram a escuridão ao invés da luz. E a razão é muito simples, dita aqui por João: o que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de que suas obras não sejam vistas, arguídas
Quem pratica a verdade se aproxima da luz, a fim de que suas obras sejam manifestas. Então a questão é, se eu tenho coisas ruins na minha vida, eu não quero que ninguém saiba, então eu não me submeto à luz, porque a luz ilumina e mostra tudo que está escondido no escuro. Então, quando eu me submeto à luz, tudo fica evidente. E no dia do juízo, as nossas obras também serão vistas, porque estão registradas nos livros. Mas também diz o texto lá em Apocalipse, que na verdade, quem será condenado, não o será por causa, aliás, quem será salvo, não o será por causa das obras, dos livros das obras, mas sim o nome escrito no livro da vida. No versículo 15 está escrito: se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago do fogo. Veja, não fala que quem foi lançado para dentro do lago de fogo foi alguém que tinha as obras mais, porque se fosse assim, todos seriam lançados, inclusive eu e você. Mas quem foi poupado foi quem teve o nome escrito no livro da vida. Vários livros e um só livro. Foi isso que determinou o destino da humanidade. Então o homem ama mais as trevas do que a luz, porque sua vida é de pecado e o pecado ele deseja esconder. E quem deseja esconder algo não chega para a claridade. O ladrão prefere o momento do escuro para te atacar. Não quer fazê-lo na luz do dia ou à vista de todos. O mal normalmente é praticado de forma escondida ou oculta. Então a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas. E eu e você preferimos o quê? Nós preferimos a luz. Nós preferimos apresentar a Deus as nossas obras e dizer: Senhor, minhas obras são péssimas. O Senhor tem toda a razão de me condenar, mas eu confio no Senhor para me salvar, porque o Senhor é a verdade, o Senhor é a luz, e eu quero andar debaixo da tua luz a partir do dia de hoje. E é isso que salva o homem, e não as obras que ele faz ou deixa de fazer. Então nós temos que entender esse conceito. Em João, no capítulo 5, no versículo número 22, também há uma história importante para o entendimento. João 5, do 22 ao 26, está escrito assim: e o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. Veja, ele não veio para julgar, mas agora o julgamento foi confiado a ele. No final, quem vai julgar é ele, a fim de que todos honrem o Filho, de modo porque honram o Pai, quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Veja, Jesus coloca isso no presente. Por quê? É no presente que tudo é decidido. No futuro, no dia do juízo lido aqui, na verdade todas as decisões já foram tomadas. É apenas uma proclamação pública da sentença e da justiça de Deus. Porque o que muda o destino não é lá, é agora. Quem crê no Filho tem a vida eterna a partir de hoje. Mas quem não crê já está condenado, como disse o verso 18 de João 3. Então a decisão é hoje e o destino é resolvido hoje. Mas e o juízo? O juízo é só para mostrar que Deus é justo, para mostrar que quem foi condenado é porque preferiu as trevas, porque negou o Filho, e se negou o Filho, negou o Pai, como ele está dizendo aqui. Em verdade vos digo, quem vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão, porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu o Filho ter a vida em si mesmo. A chamada para o julgamento é a voz do Senhor, e os mares e os abismos entregam os mortos, e todos lá comparecem diante do Cordeiro de Deus. E aí o que vai mostrar a sua justiça é o fato do nome estar ou não estar escrito no livro da vida.
E quando é que o nome de alguém pode estar escrito no livro da vida? Hoje. Não é amanhã, não é depois, não é no dia do juízo. Eu escrevo, na verdade Deus escreve o meu nome no livro da vida hoje, no dia em que eu o recebo como Senhor e Salvador da minha vida. No dia em que eu me prostro diante dele, reconhecendo, sou um pecador, minhas obras não são suficientes para me salvar, sou um condenado e preciso da tua misericórdia e do teu perdão. Eu reconheço, honro ao Pai, e nesse momento meu nome é escrito no livro da vida. Quem nele crê não será julgado, mas o que não crê já está julgado porque não creu. E por que não creu? Porque suas obras eram mais, e amou mais as trevas do que a luz, porque queria esconder as obras de trevas que ele praticava. Então são coisas importantes que nós precisamos conhecer. Ainda em João, no capítulo número 12, no versículo 47 e no versículo 48 de João, capítulo número 12, está escrito assim: se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quando Jesus disse isso, Jesus estava entre nós. Agora eu estou aqui para salvar. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. A própria palavra de Deus condena o homem, que a ele não se rende, que se mantém rebelde contra ele e que recusa o perdão oferecido. Jesus não veio julgar, mas lá ele será o juiz. E lá o livro da vida será o padrão para dizer quem é salvo e quem é condenado. E no livro da vida não se entra pagando, não se entra subornando, não se entra por qualquer outro método a não ser pela rendição a Jesus. Eu me rendo, Senhor. Eu reconheço que eu sou pecador. Eu reconheço que as coisas boas que eu fiz não são suficientes para apagar todas as ruins impublicáveis que ninguém viu, mas que o Senhor viu. Eu me rendo, Senhor, e assim eu creio em Jesus para ser salvo hoje e ter hoje o meu nome escrito no livro da vida. Mas para aqueles que estão ligados a Cristo dessa maneira, a morte não existirá novamente. O texto que a gente leu em Apocalipse diz que depois desse julgamento, da exibição das obras, o que vai acontecer, verso 14 lá em Apocalipse 20, então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. E aí diz a Bíblia, esta é a segunda morte, o lago de fogo. Interessante que a Bíblia diz para nós, a despeito de qualquer outra doutrina, de qualquer outra religião, é que o homem só tem uma vida e só tem uma morte. Em Hebreus 9, 27 está escrito que o homem está ordenado morrer uma só vez e depois desta morte o juízo. Desfaz-se então qualquer tentativa de ressurreição para a reencarnação, para várias vidas, para pagar pecados, para aperfeiçoamentos espirituais, como tantas outras doutrinas e religiões oferecem. Segundo a Bíblia, só há uma morte, e depois dessa morte, o juízo. E depois desse juízo, para alguns, a segunda morte. E a segunda morte é pior do que a primeira, porque a segunda morte é a separação eterna de Deus. A morte e o inferno lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Mas para quem estava com seu nome escrito no livro da vida, a Bíblia diz que o destino é outro. Se a gente continuar lendo aqui, paramos no verso 15, acabou o capítulo 20, logo depois você vê o 21. Logo depois que a segunda morte se apresenta para todos aqueles que não me escrito no livro da vida, vem agora o verso 1 até o 8 do capítulo 21, dizendo: vi novo céu e nova terra,
Depois de uma visão terrível de ver a morte e o inferno sendo lançados no lago de fogo, a segunda morte, João agora tem uma nova visão. Ele diz: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado, eis que faço nova todas as coisas, e acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe está no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Dois destinos para duas pessoas. Um tem um nome no livro da vida, está na Nova Jerusalém, suas lágrimas são enxugadas, já não há mais morte, não há mais dor, e agora é tratado sempre por Deus como filho. E um outro grupo, que agora desfruta da segunda morte, o lago de fogo e de enxofre. A decisão, queridos, é de cada um. A escolha é de cada um. E o dia da escolha é hoje. O dia da escolha não é amanhã, porque eu não sei se eu tenho amanhã. Não é semana que vem, não é em outra data. O dia da escolha é hoje, para que o meu nome seja escrito no livro da vida, para que eu tenha a certeza da minha salvação, para que eu experimente aqui e agora o amor de Deus que está em Cristo Jesus, que de tal maneira amou o mundo que deu a sua própria vida para salvar aquele que crê. E quem nele crê está salvo, é salvo. Está no presente o texto. Não será, mas é. Adquire esta condição de maneira imediata. Tem seu nome escrito no livro da vida. Mas quem não crê já está condenado, como diz a Bíblia. Qual é a escolha que você faz? Qual é a decisão que você toma? Cada ser humano é responsável pela sua decisão. Eu quero falar com você agora que está me ouvindo pela internet. Você que não reconheceu ainda Jesus como teu Senhor, como teu Salvador. Você que ainda não se rendeu a Jesus. A chance é hoje. A oportunidade é agora. Não sei quantos dias nós temos, mas uma coisa eu sei. Hoje pode ser o dia da salvação. Hoje pode ser o dia da transformação de Deus na sua vida, de você receber a herança de filho, de você ser considerado como filho de Deus, ter seus pecados perdoados. Não importa o livro das suas obras, porque a partir desse momento, tudo que estiver ali de errado será atribuído a Jesus Cristo, e você será justificado por Deus. Essa é a oferta do Senhor. Se você aí na sua casa, ouvindo pela internet, ouvindo pelo YouTube, deseja entregar a sua vida para Jesus, deseja render-se a Ele, o ato é de rendição. Não quero mais lutar, não quero mais reagir, não quero mais me defender, não quero mais dizer que sou bom, não quero mais exaltar as minhas obras boas, porque no íntimo sei das coisas ruins que também estão escritas ao longo dos meus anos. Renda-se agora a Jesus. Faça comigo uma oração.
Diga assim, aonde você estiver: Senhor Jesus, eu me rendo ao Senhor. Eu o recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Eu confesso diante do Senhor os meus pecados, os meus erros, e eu admito que jamais poderia me salvar sem que o Senhor se desse em meu lugar. Mas nesse momento em que me entrego a Ti, eu sei que o Senhor é poderoso para escrever meu nome no livro da vida, apagar o meu passado e todas as minhas transgressões. E se porventura eu vier a pecar, recorro sempre ao Senhor com perdão, com arrependimento, porque o Senhor é o meu advogado a partir de hoje. Faça essa oração junto comigo. Entregue a sua vida para Jesus e Ele te salva agora. Aonde você estiver, você é salvo nesse momento. Se você, do íntimo, render a sua vida a Jesus. Não lute mais. Se entregue a Ele e passe a segui-lo com toda a alegria do teu coração. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.